Boa noite a todos, boa noite a todas, graça e paz. Privilégio enorme estar aqui, estou muito feliz, muito honrado pela oportunidade. Quero agradecer a professora José Carlos Souza, o professor desde os idos de 89. Eu gosto muito de lembrar dessas datas, porque eu fico falando que ele é São Paulino, né? Porque eu sou corintiano. Mas é um privilégio estar aqui com vocês nesta noite. Neste momento em que estamos encerrando o nosso tempo de reflexão sobre os ecos da reforma na América Latina e no Brasil. Eu creio que essa é uma rica oportunidade. Essa é uma rica oportunidade para a gente se dar conta que quando a gente para refletir sobre um tema tão instigante, tão oportuno como esse, na verdade, esse tempo de jubileu da reforma, como bem fala com muita propriedade o professor luterano aqui da casa, o professor Mauri, o tempo de jubileu é um tempo de interlúdio, né? Uma pausa. Por que fazemos pausa? O que nos motiva a estar aqui neste encontro? E dentro dessa perspectiva do interlúdio, nós estamos pensando 500 anos que passaram, e nos colocamos diante de um horizonte, quem sabe, mais 500 anos de protestantismo. Quanto tempo vai durar esse movimento, ou essa atitude protestante em uma cultura? Nós não sabemos. Mas eu creio que nesse tempo de interlúdio, nós temos a oportunidade de pensar algumas coisas que seriam de fundamental importância no momento em que estamos realizando esta conferência aqui, este evento aqui. No momento em que nós estamos apresentando esta reflexão a vocês, nessa noite, esse mês de outubro, mês da reforma, nós estamos também diante de uma estatística alarmante, de uma informação que deve fazer parte desse contexto, em que o Fórum Brasileiro, o FBSP, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele acaba de apresentar os resultados de um estudo inédito sobre a relação medo da violência e autoritarismo no Brasil. E, de acordo com pesquisa encomendada ao Instituto Datafolha, essa é uma matéria que a Folha Online publicou no dia 6 de outubro, está bem perto da gente. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública encomendou uma pesquisa do Instituto Datafolha, e nessa pesquisa, em uma medição que vai de uma escala de 0 a 10, a nossa sociedade, a sociedade atual, a sociedade brasileira contemporânea, segundo essa estatística, atinge a cifra de 8,1 na tendência de legitimar posições autoritárias e, consequentemente, em um ambiente onde 60 mil pessoas são assassinadas anualmente, e pelo menos 50 milhões de pessoas dizem ter conhecido alguém que foi assassinado, percebe-se ainda o perigo da promoção direta e indireta de teses, de discursos, de pregações, vocês devem estar acompanhando isso aí, inclusive alguns pastores midiáticos, de pregações que reforçam essa tendência do salvacionismo. Essa estatística aponta que esse comportamento do brasileiro, da brasileira, essa escala que é apontada indica que, num contexto de medo da violência, a tendência de endossar, de chancelar teses, discursos e pregações desta natureza autoritária cresce bastante. E como o próprio editorial sugeriu, o editorial da Folha, a propensão ao autoritarismo
já era sinalizada desde as antigas observações de Sérgio Buarque de Holanda. Então, de certa forma, tentando fazer uma hermenêutica aqui, uma interpretação, no nosso modo de entender e interpretar o próprio editorial da pesquisa, não há assim tanta novidade ou ineditismo em relação a essa tendência que reforça teses e pregação salvacionista. A gente quer recordar ainda também que o tema do autoritarismo ele já estava presente nas reflexões do saudoso Rubem Alves, ao final da década de 70, no seu clássico estudo do protestantismo brasileiro, Protestantismo e Repressão. E naquela época, o Rubem Alves, ele adotou, naquela ocasião, a criação de um tipo ideal. Alguns de vocês devem lembrar, Protestantismo da Reta Doutrina, o PRD, né? E desenvolver essa reflexão tendo uma perspectiva metodológica de inspiração fenomenológica, a partir de Max Weber, e que aproximadamente 30 anos depois, recebeu uma segunda edição, que foi revista e ampliada, já não mais com o título Protestantismo e Repressão, mas com o nome de Religião e Repressão. Então, esse também é um tema que já faz parte aí do histórico das reflexões acerca do autoritarismo. Uma outra coisa interessante é que, ao mesmo tempo em que a gente faz menção dessa pesquisa, isso é coisa recente, ao mesmo tempo em que o medo da violência cresce e o endosso de teses de pregação salvacionista se alastra pelo Brasil, também cresce a tendência à fragmentação identitária e à proliferação de agendas específicas de direitos civis como fenômeno local e global. Essa discussão também já chegou dentro da igreja. Já chegou aqui, inclusive, no último encontro de juvenis da Terceira Região Eclesiástica. Esteve no púlpito. Os reflexos dessas fragmentações reverberam no espaço público, fazendo surgir dúvidas e incertezas em relação ao próprio entendimento desse espaço, do espaço público, como espaço para a manifestação dessas agendas, ainda que estejamos diante dessa realidade inegável da fragmentação identitária, no momento em que se fala da necessidade de democratizar a própria democracia, né? E os reflexos dessas fragmentações reverberam no espaço público, fazendo surgir dúvidas e incertezas em relação ao próprio entendimento desse espaço, em sua função normativa de mediar os debates com vistas à produção da deliberação coletiva e à busca de visibilidade. A democracia, né, gente? O grande ideal do Ocidente democrático está em xeque. Nós estamos vivendo aquilo que Boaventura Santos chama de a patologia da participação e a patologia da representação. E isso também traz reflexões para o próprio espaço da igreja, para o culto, para a pregação. Há uma certa confusão, uma certa incerteza na maneira como a gente até conduz o debate. E de algum modo isso também se reflete aqui na academia. Nós estamos encerrando esse encontro. Passamos aqui dias bastante proveitosos, a reflexão foi muito rica, a reflexão foi muito instigante, e enquanto eu ouvia aqui os preletores, não tive o privilégio de ouvir a professora Margarida, que eu estava fora, estava chegando de São Luís do Maranhão, estávamos lá com o professor, pastor, músico, percussionista, né, o Flipper, e infelizmente eu perdi. Esse foi muito bom. E ouvindo um pouco aqui, né, daquilo que foi conversado aqui, no outro seminário que estava acontecendo aqui também, de plantação de igrejas, eu fiquei pensando em algumas coisas, me veio à memória
um texto do professor missiólogo Paulo Suez. Ele é católico, ele é missiólogo. Eu me lembro aqui ao final da década de 90, quando eu estava terminando o meu mestrado, havia uma disciplina que era oferecida pelo professor Lauri, aqui da casa, o professor Fernando Mondoni, eu acho que era PUC ou Assunção, e um pessoal da USP também. Nós íamos fazer uma matéria lá, Assunção, e a disciplina era questões de método, ou questão de método em história, questão de hermenêutica, né? Eu, desde a minha graduação, estou procurando ler, aprender um pouquinho sobre essa questão da hermenêutica, e também aqui no mestrado. E me veio à memória esse texto do professor Paulo Suez, Reconciliação Articulada, Desafios da Vida Religiosa desde a Perspectiva dos 500 anos de Evangelização, porque esse ano de Falenal, isso foi em 92, o ano que eu casei, acho que por isso que eu estou colocar algumas datas para eu poder balizar um pouquinho a lembrança. E eu me lembro que naquela época se discutia muito, mas comemorar o quê? 500 anos de evangelização católica? Vocês trucidaram, mataram o índio à vontade? Você falava isso na mídia, alguns professores devem lembrar disso. E o professor Paulo Suez, então, foi convidado numa conferência entre católicos para falar sobre 500 anos também, como estamos falando de 500 anos aqui da presença evangelizadora da Igreja do cristianismo no continente. E ele faz uma afirmação que eu julgo importante, oportuna para a nossa reflexão nesta noite, que é o seguinte, aspas, a releitura histórica é sempre uma leitura hermenêutica. E em matéria de hermenêutica, adverte Gadama, ninguém tem a última palavra. E nesse mesmo texto, ele faz uma citação de Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt ela vai discutir a superestrutura e como, nesse contexto da superestrutura, junto com outros teóricos brilhantes, né? Adorno, inclusive Adorno foi orientando de Tillich, né? Pouca gente sabe disso. Eles vão discutir como esse autoritarismo se manifesta na sociedade de massa, né? A figura da paternidade, a figura do autoritarismo na sociedade do espetáculo também. Articular historicamente acontecimentos passados não significa conhecê-los como propriamente aconteceram. Significa apoderar-se de uma memória, como ela relampagueia no momento de um perigo. Então, no momento que estamos aqui nesse interlúdio, e no momento em que a gente se vê diante de um texto tão interessante diante deste de Paulo Suez, ele procurava, quando ele escrevia esse texto, no início da década de 90, falando de releitura histórica, falando de hermenêutica, ele fez menção de um conclave de lideranças católicas que, lamentavelmente, um dos bispos ali presentes, disse que a matança de milhões de nações indígenas é uma ficção literária. E Paulo Suez pergunta, como é que líderes eclesiásticos, bispos da igreja, têm coragem de dizer isso? E aí ele vai falar em desafios da vida religiosa desde a perspectiva dos 500 anos, a partir de dois eixos fundamentais. Ele vai dizer o seguinte, qualquer grupo social, se quer ser relevante na história, se quer ter uma palavra profética, uma palavra de evangelização, precisa ter uma consciência avançada. E não há consciência avançada nesse grupo se não há uma consciência histórica. E para ter consciência histórica, precisa ter consciência crítica. E ele vai dizer duas coisas fundamentais a partir dessa expressão. Consciência crítica não pode ser confundida com consciência apologética. A nossa relação com o passado não pode ser uma relação apologética, onde os grandes vultos simplesmente são vistos como os heróis. Ele também fala que consciência histórica também não é consciência de culpa. Então eu creio que para nós que falamos aqui em 500 anos, vale a pena a gente pensar também que tipo de consciência histórica nós estamos levando deste encontro. Quais são os desafios hermenêuticos doravante que deverão ser desenvolvidos na nossa própria prática pastoral? E de modo particular eu quero me referir aqui ao púlpito, porque muito da prática pastoral, vamos dizer daqui a pouco, muito do que se caracteriza como protestantismo passa pelo púlpito. O professor Luiz Carlos Ramos, vamos fazer menção daqui a pouco sobre isso, é uma das características peculiares do protestantismo. O protestantismo se reconhece muitas vezes a partir do púlpito. E eu chamo a nossa atenção a partir de um texto de um católico, de um missiólogo, para falar também de 500, essa cifra interessante para nós também. Nós temos uma consciência histórica.
mas uma consciência que não seja uma mera apologia dos grandes heróis do passado, Lutero, Calvino, Wesley, Windsor, quem quer que seja. Precisamos de uma consciência crítica, que também não pode ser confundida com consciência de culpa, com consciência pesada. Então nós somos convidados a partir dessas considerações iniciais, a refletir sobre uma das características marcantes do protestantismo, que é a importância que na nossa tradição cristã, como uma das manifestações históricas relevantes do cristianismo do Ocidente, que é pensada, que é vista a partir do imaginário, da mentalidade, do ideário do púlpito, do ideário da pregação. Nada, absolutamente nada é mais característico do protestantismo do que a importância que ele dá à pregação. Fala muito não só do nosso conteúdo em termos do logos, daquilo que vamos proclamar, mas fala muito do nosso ethos, né? Da nossa conduta, do nosso jeito de ser. E o professor Luiz Carlos Ramos, na sua tese, um brilhante livro, que sem dúvida alguma é uma das referências fundamentais para a nossa reflexão, é que essa realidade do púlpito ela é definitiva para a nossa condição. Então vejamos, até o século XVI, a nossa perspectiva, a nossa forma de pensar o cristianismo no contexto da cristandade era aquela adotada até então no romanismo antigo. Ubi episcopos id ecclesia. Onde está o bispo, está a igreja. A partir de Lutero, essa perspectiva ela é reformulada, ela é redimensionada. A igreja está, vai dizer Lutero, onde não só Lutero, né, Calvino, enfim. A igreja está, não onde está o bispo, o pároco. A igreja está onde a palavra de Deus é pregada corretamente. O professor José Carlos, no seu livro, também faz uma ampla discussão da nossa dificuldade, da nossa, às vezes, situação mal. Aqui são palavras minhas, tá, gente? Não é palavra do professor, não. Às vezes, uma situação mal resolvida em relação à nossa eclesiologia. Isso afeta o púlpito também. A igreja está onde a palavra de Deus é pregada corretamente e ouvida, e os sacramentos ministrados recebidos de modo correto. Então essa é a perspectiva que a gente encontra a partir do movimento protestante. Muito bem. Isso posto, fica claro que nós estamos abordando o tema à luz de uma perspectiva hermenêutica, obviamente. Mas é bom a gente frisar isso aqui. Então, a partir dessas observações iniciais, ou seja, reconhecendo a centralidade da pregação e os desdobramentos histórico-teológicos da Ia de Vindos, eu não vou aqui adentrar em dimensões homiléticas. Eu creio que o texto do professor Luiz Carlos Ramos faz isso com muita propriedade, não é minha especialidade, eu gosto muito da pregação. Eu sou filho de pastor, eu sou gênero de pastor, sou pastor há 24 anos, sou primo de pastor. Junto com o pastor Martim, que é meu pastor, pastorei de pastores, eu tenho 13, 14 anos, sou membro do Renovo de Pastores, do movimento interdenominacional. Eu gosto desse negócio de estar pastor, né? E essa coisa hermenêutica, eu estava lembrando, o meu pai é de pastor, meu pai vai fazer 85 anos, se Deus quiser, em janeiro, dia 9 de janeiro, Josué. Os meus pais se conheceram num seminário teológico batista. Minha mãe, minha esposa vieram da igreja batista também, né? E o meu pai, quando ele veio aqui na faculdade se matricular, ele conversou com o professor Heine, e ele tinha passado no vestibular para direito na época. E o professor Heine, aquele jeitinho, quem o conheceu sabe qual. Então você não vai poder fazer. Não tem condição. E meu pai, conversou com o pastor dele, ele foi fazer direito.
E meu pai também é comerciante. Então eu sou filho de pastor, advogado e comerciante. E essa coisa da... minha mãe veio de uma produção de mascate. Não sei se você sabe que é mascate, aquele vendedor que faz. Então na minha casa falava muito. E meu pai tinha mania de pôr livro em tudo quanto é lugar. E livro de direito, livro... E eu me lembro que um dos primeiros livros que eu li, quando eu falei para ele assim, pai, eu vou ser pastor, e meu pai não dormiu aquela noite, minha mãe me contou isso depois. E 2 vezes que meu pai não dormiu bem, quando eu falei, pai, eu vou ser pastor, eu falei, pai, eu vou casar. Foi complicado, né? Fui muito novo no ministério, 17, 18 anos, e casei muito novo também, com 22 anos. E aí meu pai muito falante, mas aquele dia meu pai não falou muito, né? Meu pai ficou assim, brancão, vermelhão, e eu fiquei, não sabia o que eu falava, né? Eu tinha muito medo de falar isso para ele, porque eu tinha terminado o colégio técnico, na cabeça dele eu ia ser engenheiro, e eu também, mas a gente foi para um retiro, e Deus falou, você é pastor, vai. Aí ele pegou um livro do Carlos Mestre, Deus onde estás? Eu tive a impressão que ele deu aquele livro para me dissuadir, para eu desistir. Só que foi o contrário. Eu fiquei fascinado, né? Não entendia muita coisa e tal. E tinha um outro livro também, dos delitos e das penas, Becaria, né? Um livro de direito. E eu lembro que essa coisa ficava na minha mente. Meu pai e minha mãe sempre falavam uma coisa muito forte para mim e para minha irmã. Eu fui ser pastor, minha irmã foi ser advogado. E às vezes a gente conversava alguma coisa e meu pai falava assim, fundamento que você está falando. Aí estava no almoço e falava uma frase, fundamento que você está falando. Ou que você está falando tem fundamento. Então acho que isso ficou na minha cabeça. E eu vim aqui para a faculdade e foi muito legal. Eu lembro que o professor Josias, professor de psicologia pastoral, ele tinha umas frases também sobre essa questão de interpretação. Fé é um atributo exclusivo do ser racional. Cachorro não tem fé, vaca não tem fé, borboleta não tem fé. Quem tem fé é o ser humano. Mas a razão não explica a fé, porque a fé transcende a razão. E aí esse Tires, né? A aceitação de que somos aceitos é o paradoxo da salvação, sem o qual não há salvação, desespero. E eu acho que eu fui motivado aí nessa direção, e por isso que eu estou aqui hoje, talvez, tentando fazer uma interpretação de mim mesmo, por que eu vou para as reflexões desse jeito. Eu acho que é por causa dessa questão de querer sempre interpretar, né? E hermenêutica é isso, né, gente? Hermenêutica lembra a gente que a gente amanhece interpretando e a gente dorme interpretando. Vocês estão me interpretando desde a hora que eu cheguei aqui, eu tenho certeza disso, né? E eu tenho certeza que ao final vai ter outra interpretação também. Então, a partir dessas observações iniciais, reconhecendo a centralidade da pregação, nós nos situamos aqui numa tensão permanente entre vida e palavra, palavra e vida, enquanto modo de pensar e fazer teologia. Na modernidade, a partir do século XVIII, a partir de Schleiermacher, teologia é hermenêutica. Teologia não é técnica. Hermenêutica, melhor dizendo, não é técnica. Hermenêutica é fazer teologia. Fazer teologia é fazer hermenêutica. Tá? Então não é um departamento. Por mais pretensiosa que pareça essa frase, mais vindo do campo da teologia sistemática, ela precisa ser considerada de modo muito carinhoso por todos nós. E a gente sabe, como bem lembra também o professor Rui, que ao longo da história há momentos que essa tensão entre texto e contexto, vida e palavra, mensagem e cultura, há momentos onde essa tensão ela fica difícil, ela fica complicada, mas há momentos em que essa tensão ela é arrefecida, e momentos como nós estamos vivendo hoje aqui são momentos oportunos nessa direção. Contemporaneamente, e aqui uma frase do professor Rui, aqui do nosso curso de teologia, a preocupação hermenêutica que domina a teologia implica uma melhor compreensão das diferenças em vista de um diálogo. A verdade, mesmo a verdade de fé, pregação, púlpito, pode ser visto e expresso em distintas faces. Isso, porém, não pode ser confundido com relativismo. Compreender a palavra de Deus, entrelaçada com a vida, e a vida entrelaçada com a palavra de Deus, dá um tom, um sabor novo à teologia, né? Diz o nosso querido professor Rui. Então, nesse sentido, esse tom novo
esse jeito nosso de pensar o púlpito aqui, dentro desse horizonte de sentido hermenêutico, ele condiciona, ele redimensiona o sentido do púlpito. O sentido do púlpito. Encontra-se em jogo aqui uma tensão entre mensagem, pregação, palavra e vida, vida e palavra, em termos do que Tillich chamou de tensão permanente entre mensagem protestante e cultura. Quem aprofunda essa discussão aqui, claro, ela está muito bem desenvolvida no texto de Tillich, na era protestante, especialmente nesses capítulos que estão aqui, mas eu faço menção de uma reflexão muito oportuna, muito rica, metodologicamente bem elaborada, do livro do saudoso professor Mendonça, tivemos a felicidade de conviver com ele aqui também, um homem de Deus, um professor que marcou época aqui na nossa escola, no nosso país, Protestantes, Pentecostais e Ecumênicos. No capítulo 3 desse livro, Protestantes, Pentecostais e Ecumênicos, ele vai discutir exatamente essa dimensão de mensagem, essa tensão entre mensagem e cultura. E ele retoma essa tensão a partir da perspectiva de Tillich, de Prout, de Freud e de outros pensadores. E o professor, inclusive, o professor Etienne Viguet, que foi meu orientador, e ele ainda hoje está à frente do grupo de pesquisas, do grupo de estudos Paul Tillich, ele retoma também esse terceiro capítulo, porque esse texto ele foi reelaborado em memória póstuma, uma homenagem póstuma ao professor Mendonça, e ele retoma exatamente esse capítulo aqui, e o professor Etienne Viguet vai dizer que ele faz isso no contexto da elaboração, de uma revisão mais ampliada desse texto, em homenagem justa, digna, Outros pensadores importantes escreveram nesse texto também, tentando aí ampliar um pouco a discussão ou esses conceitos de Tillich, Você sabe que o professor Etienne é hoje, aqui no nosso contexto brasileiro, uma das figuras mais importantes com respeito ao pensamento de Tillich no nosso país, essa recepção do pensamento dele. Então, nesse sentido, a natureza hermenêutica dessa tensão, ela deve nos conduzir, de tempos em tempos, a perguntar se a gente não está vivendo hoje um processo de negação da própria reforma protestante no seio das estruturas que historicamente reivindicam representá-la. Então, esse momento de interlúdio que nós estamos vivendo aqui, essa perspectiva hermenêutica que vai dimensionar o modo como nós vamos refletir acerca desse tema, deve nos levar a pensar o seguinte: será que nós que reivindicamos essa herança reformada, será que nós não somos a representação viva de uma negação daquilo que a gente reivindica representar? E nesse texto que eu mencionei há pouco, o professor Mendonça trabalha, vai dizer uma coisa que é emblemática. A primeira crítica que se deve fazer é a crítica à religião, que começa com a gente. A crítica precisa começar com a autocrítica, que é algo que está faltando, inclusive, nas nossas igrejas. Um processo caracterizado, muitas vezes, na recusa do próprio protestantismo em se submeter a uma autocrítica à luz dessa mesma tensão. A gente fala disso, a gente faz evento disso, mas a gente não se submete a isso. Isso é uma das nossas, às vezes, as nossas incoerências. A perspectiva hermenêutica, ela nos remete, ela nos leva a um domínio do pensamento teológico onde se dá o encontro. Essa palavra encontro é muito importante. É o habitat natural onde o protestante devia viver, o ambiente da tensão. Não é o caso aqui, mas uma outra expressão muito importante no pensamento de Tillich, da teologia dele, é o conceito de fronteira. Porque é na fronteira entre o finito e o infinito, entre o velho continente, falando de Tillich, entre o velho continente e o novo continente, entre a cultura e a religião, que existe abertura por encontro. Porque o púlpito não pode ser percebido também do ponto de vista de monólogo. O púlpito também tem que ser dimensão do diálogo. Deus se revela na Escritura como um Deus de diálogo, um Deus que faz perguntas, não acusações. Desde Gênesis é assim,
onde estás? Quem te fez saber? E Tillich vai retomando essas figuras, e isso nos faz pensar na riqueza dessa palavra, onde se dá um encontro do valor dos textos bíblicos com o valor das situações contextuais. Texto e contexto. Vida e palavra. Palavra e vida. Pregação, mensagem protestante e cultura. Aí é o nosso habitat natural. Negar ou esquivar-se dessa tensão do encontro em nome da superioridade e autoridade da mensagem protestante é a nossa tentação frequente. Essa tendência que a pesquisa há pouco referida mostra, do autoritarismo, que endossa, que chancela teses salvacionistas, e aí há muitos utopismos e oportunismos, é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque sair da dimensão da tensão do encontro é ir para os polos. E o púlpito não pode estar nos polos. Esquivar-se dessa tensão do encontro é a nossa tentação, em nome da autoridade do Evangelho. Não, nossa mensagem não pode se misturar com a cultura. Nós somos a igreja do Senhor. E aí, como Jonas, nos colocamos no barco, e a gente sabe o que vai acontecer. E isso põe em risco a própria credibilidade do anúncio salvífico e do poder da reserva de sentido religioso. A esperança que o protestantismo reivindica transmitir ao mundo. Ao distinguir a hermenêutica entre método e interpretação de textos, se nota a proximidade desta última com a pregação. E é nesse horizonte que precisamos pensar o culto hoje. Reconhecendo a particularidade da mediação texto e contexto, e ao mesmo tempo reconhecendo a amplitude do evento linguagem como uma possibilidade ontológica no mundo, enquanto o sentido de ser no mundo. O protestantismo é a constante revolta da igreja contra a sua própria formação. É a perene resolução entre carisma e poder no exercício do ministério. O protestantismo define-se pela ambivalente tentativa de manter a atenção, mesmo quando a sua própria existência esteja em risco. Em tempos recentes, as formações eclesiais gravitam em direção aos polos, abandonando a área de tensão que tem sido o habitat clássico do protestantismo. Vai dizer o professor Vitor, da Escola de Teologia Luterana de Chicago. E aí eu pensei numa frase de Goya, para tentar ilustrar um pouquinho do que a gente está falando aqui. Parafraseando uma clássica expressão de Goya, Francisco Goya foi um pintor espanhol, final do século XVIII e XIX, e ele, ao mesmo tempo que abraçava os ideais iluministas, ele negava os traços do neoclassicismo dos pintores da época. E ele era muito bem recebido entre os iluministas. E Goya viveu, diz a história, os seus historiadores, que ele viveu as agruras de algumas enfermidades físicas e a tragédia da guerra, especialmente a grave situação, o violento ataque de Napoleão. Há muitos quadros de Goya que valeria a pena a gente estudar. E, parafraseando uma clássica expressão de Goya, o sonho da razão produz monstruosidades, perguntando se esta recusa da tensão em favor da polarização não estaria sintomaticamente indicando um sono da razão hermenêutica
produzindo monstruosidades no cenário protestante, especialmente no púlpito. Esse quadro, na verdade, não é uma pintura, é uma gravura. Essa gravura faz parte de um conjunto de gravuras que Goya apresentou. São várias gravuras, Os Caprichosos, né? Essa gravura é 43, acho que são 80 e poucas gravuras. Essa gravura era para ser a capa. E o título aí em espanhol, El sueño de la razón produce monstruosidades, né? Não sei se você consegue enxergar daí, não sei o que você está vendo daí, né? É uma pessoa que não sabe se está sentada, se está em pé, está bem iluminada, e atrás dela a cena vai escurecendo a tal ponto que você não consegue identificar o que é o que. E essa palavra sonho em espanhol, alguns comentaristas dizem que ela, dependendo do modo como ela é traduzida para outras línguas, alguns traduzem por sono e alguns traduzem por sonho. E ele diz algo interessante a partir desta gravura. Essa gravura era para ser a primeira, a capa das outras gravuras. Ele está fazendo uma sátira da aristocracia e principalmente do clero da época. E foi muito bem recebido entre os críticos intelectuais iluministas. E ao invés de ser essa gravura, tem uma outra que ele está assim de lado, aquele chapelão de aristocracia, mas com a cara de bonachão, dizendo: aqui é o fulano de tal, que vai agora refletir, mas para quem estava vendo sabia que ele ia fazer muita sátira. E ele critica o autoritarismo da educação, o autoritarismo da igreja, os usos e abusos de conceitos, os mais variados no campo da reflexão. Então eu pensei nesta imagem para pensar em algumas coisas que outras pessoas já têm falado, né? Outras pessoas já têm estudado. Então, parafraseando essa expressão e lembrando um comentário de um professor, Luiz Saião, ele é biblista e linguista, com mestrado na USP em hebraico, se eu não me engano, acho que ele é pastor batista. Ele fala os monstros do misticismo, os monstros do sectarismo, os monstros da beligerância, os monstros da indiferença, continuam nos desafiando a um despertamento da razão hermenêutica. E aí essa última parte foi eu que acrescentei aqui. Então, quando a gente sai dessa perspectiva, quando a gente pega essa perspectiva da atenção hermenêutica, o púlpito se torna habitat natural do misticismo, ao invés da mística. Do sectarismo, ao invés de uma consciência clara da identidade denominacional e da tradição teológica da qual nós fazemos parte. E da beligerância, que às vezes é confundida com firmeza doutrinária. Como muito bem lembrou o professor Martim, em um outro evento aqui, firmeza doutrinária nada tem a ver com autoritarismo eclesiástico. E a gente precisa repensar algumas coisas. E se estamos pensando em despertamento autêntico, nós precisamos também reconhecer que o próprio protestantismo, e não apenas a sua mensagem, precisa pensar em conversão. Nós sabemos que, quando a gente fala de razão hermenêutica, o conceito de razão também precisa ser discutido. Quando eu fiz meu mestrado sobre a orientação do professor Etienne, eu trabalhei o conceito de razão ontológica em Tillich, no primeiro capítulo da sistemática, e eu ainda continuo com uma certa sensação de que nós ainda estamos derrapando nessa dimensão. A gente ainda não se deu conta de que a gente não levou a sério a importância do estatuto epistemológico e do rigor metodológico, da reflexão teológica, porque quando você é pastor na igreja local, gente, isso vai fazer falta. Isso vai fazer falta. E às
As monstruosidades hoje do púlpito estão mostrando para a gente que isso faz falta. Essa dormência hermenêutica, aí uma pergunta, será que estaria revelando também um déficit eclesiológico do protestantismo? Em outras palavras, a igreja seria apenas veículo e a sua razão de ser se restringe à mensagem, não à sua participação na graça? Quer dizer, a igreja ela tem valor enquanto ela é vista de uma perspectiva funcionalista, enquanto ela funciona para traduzir o anúncio salvífico. Parece uma contradição. Muito bem, dissemos no início da nossa fala aqui, que a partir de Lutero, a igreja está onde a palavra de Deus é pregada corretamente e ouvida, e os sacramentos ministrados recebidos de modo correto. A pergunta que a gente precisa fazer agora, para pensar em ecos da reforma no nosso contexto, é como que essa perspectiva do século XVI ela se expressa hoje em dia. De um modo muito pontual, nós somos frutos do esforço missionário do século XIX. Porque falar de reforma é falar de século XIX. Ou seja, entre nós e os reformadores Calvino e Lutero, coloquei lá Calvino e Lutero para representar, né? A clássica noção de reforma. Há uma distância absurda. Sem falar nas outras tradições reformadas, como o anglicanismo, como o anabatismo, puritanismo, metodismo, moráveis, enfim. Então, se a gente está falando de protestantismo, de épocas da reforma na América Latina, de púlpito na América Latina, como que é o ideário protestante dessa nossa herança recebida pelos nossos queridos irmãos missionários que aqui estiveram? E alguns ainda estão. Eu li vários autores da missiologia, da sociologia da religião, esses que eu mencionei há pouco, outros que não estão aqui, mas eu preferi ficar com o livro editado pelo professor Zé Carlos. Eu até ia citar a frase que ele citou aqui, mas eu não vou repetir. A reforma ficou em terceiro, medalha de bronze. Tinha que estar ensaiado, senhor. Mas eu me senti mais à vontade, né, pelo modo como o texto foi elaborado, e eu escolhi aqui a perspectiva histórica de Augusto Gonzalez, que também é uma pessoa bastante conhecida entre nós, metodista, no seu livro Wesley, Diálogo com a Reforma, que foi fruto aqui de um evento muito bem sucedido, por sinal. E ele vai falar alguma coisa sobre esse ideário protestante, sobre essa reforma que aqui desembarcou. Primeira coisa, missionários imbuídos do espírito e perspectiva de uma efervescente modernidade. A autocompreensão histórica do missionário que aqui chega é o seguinte: eu sou porta-voz da modernidade, em oposição ao atraso do catolicismo. Crença de que as dificuldades sociais, políticas e econômicas da nossa terra é, na verdade, fruto do obscurantismo católico romano. Então, vai dizer o professor Augusto Gonzalez, então urge promover a educação do nosso povo. O que eles fazem então? Fundam escolas, reproduzindo o modelo de progresso e modernidade norte-americano. Fundar escolas aqui, e aí a gente precisa ler a tese do professor Nicanor, né? A tríade é olhar para o reino de Deus na terra. Onde está o reino de Deus na terra? Olha para o nosso modelo norte-americano. Então vamos trazer isso para cá. O reino de Deus na terra, essa é uma perspectiva, uma vertente, né? Pós-milenista. Aqui há um empobrecimento. Você sabe, quando falamos de pós-milenismo, nós estamos falando desse empobrecimento do horizonte escatológico. Então esse pessoal aqui não tem muita preocupação com essa dimensão. O negócio é essa perspectiva aqui liberal. Isso é um traço do que aqui chega.
Como que é o ideário do protestantismo, ou desse protestantismo do século XIX? Continua o professor Augusto Gonzalez. Período de grande contraste entre protestantismo e catolicismo. E o professor vai dizer o seguinte, talvez até mais do que no século XVI. Protestantismo advogando ser precursor da modernidade e catolicismo resistindo a ela como ameaça à fé e à própria Igreja Católica. Tem um livro que nós usamos com os alunos aqui do primeiro ano, na disciplina Fundamentos da Teologia, onde a gente discute o estatuto epistemológico da teologia. Como faz teologia? O que é método teológico? E o autor católico, o professor Murad, ele vai dizer uma coisa, que há 3 tipos de atitude em relação à modernidade. Ele fala da atitude do movimento evangelical, do protestantismo liberal, e o católico falando dos católicos. A atitude de virar as costas para a modernidade e se voltar para o método de cartilheiro, reforçar as teses da escolástica medieval. Então não é só um metodista ou protestante falando dessa maneira. Essa resistência, é claro que precisamos conversar, né? É passivo de crítica essa reflexão, tanto essa como a do Murad, mas fiz questão de mencionar aqui. Catolicismo, resistindo a ela como uma ameaça em fé, e a própria Igreja Católica. Catolicismo, defensores dos valores tradicionais e da fé católica, representando aí a unidade, né? E os missionários cultivando uma autopercepção de promotores da liberdade, da educação e do progresso, etc. Muito bem. Eu entendi o que o professor Augusto Gonzalez falou, eu entendi o que Prócoro Velázquez Filho falou, eu entendi, acho que entendi o que o professor Nicanor falou, o professor Mendonça falou, mas eu fiquei mais à vontade com esse texto também, porque esse rosto do protestantismo latino-americano tem em português, quando eu estudei não tinha em português, e o professor Maurício fez a gente ler, e a aula era eu, o Oséias que está lá, e era eu e o Oséias, o professor Maurício, o capítulo, o Oséias e eu tinha que ler, e foi difícil pra caramba, né, esse exercício aí, e eu me identifiquei mais, e eu acho que eu vou tentar me amparar um pouco nessa leitura para eu poder. Pistas hermenêuticas para compreendermos a tensão vida e palavra a partir de Bonino. Bonino utiliza a Trindade como chave hermenêutica na busca de interpretar as faces do protestantismo, como bem falou o professor José Carlos, protestantismos do continente. Essa chave hermenêutica que o Bonino usa para entender, interpretar essa identidade protestante no continente, levou ele a encontrar modelo dessas faces na América Latina. Então ele fala da face liberal, ele fala da face evangelical, e ele fala da face pentecostal, dos rostos do protestantismo. E ele vai dizer que ele não vai entrar no protestantismo de imigração, ele justifica, né? Ele aponta aí as justificativas. Cada qual manifesta um rosto distinto, mas relacionado de forma análoga a uma das pessoas da Trindade. Nesse texto de Bonino, Rostos do Protestantismo Latino-Americano, o uso da palavra rosto, quando ele usa a palavra rosto, ele está pensando, ele revela uma certa inclinação em seguir a interpretação da Trindade dos pais gregos da igreja, principalmente os capadócios, né? E para eles a Trindade é a comunhão dos rostos, enquanto os pais latinos usavam persona, quer dizer máscara, né? Os gregos usavam prosopon, face e rosto, né? Então, para estes, a Trindade é a comunhão dos rostos distintos da Trindade. Claro que há limites nesse uso, né? Nessa metodologia, nessa chave hermenêutica, mas é o que ela apresenta. Muito bem. Lendo esse texto, meditando nesse texto, do ponto de vista metodológico de Bonino, fala um pouquinho do método, como que ele vai fazer isso, né?
Ao delimitar a sua pesquisa, os processos de mediação da transmissão da herança protestante em terras latino-americanas. Em primeiro lugar, Bonino estabelece o seguinte: ele estabelece a necessidade de superar a tendência de minimizar a herança protestante em nome de uma identificação única e majoritária de nossas igrejas com a ideia de evangélico e não protestante. E em segundo lugar, ele vai circunscrever o tema a 3 rostos do protestantismo latino-americano: o rosto liberal, o rosto evangelical e o rosto pentecostal. E em terceiro lugar, Bonino trata da imagem ambígua evocada pelo título da sua pesquisa, né? Seriam rostos distintos em razão de se tratar de sujeitos, portanto, de sujeitos diferentes, ou seriam máscaras de um único sujeito? E, portanto, devemos perguntar qual é o rosto escondido atrás dessas máscaras. O rosto evangelical é a expressão evangélica do protestantismo, destacando a conversão, a separação do mundo, o biblicismo, a ênfase missiológica como marcos nítidos da presença evangelical. Para o autor, esse segmento se adaptou melhor aos regimes de exceção em face de que as ditaduras apelaram à moral, à ordem e à estabilidade, cujos pilares atraíram os conservadores evangélicos, que além de tudo se enfileiraram para o lado do fundamentalismo teológico, gerando com isso todo um ambiente propício a certa alienação social. Isso é uma faceta, né? O rosto liberal. Para Bonino, esse rosto ele fala da ênfase desenvolvimentista, voltada para a educação e a criação de escolas, como forma de libertação do indivíduo. Foi uma das expressões mais significativas desta forma de cristianismo, permitindo inclusive que não precisasse entrar no mérito das desigualdades sociais produzidas ou mantidas pelos regimes totalitários que figuraram no continente. Além disso, o autor apresenta as razões do fracasso do empreendimento liberal, a saber, a crise de 29, né? A ambiguidade teológica dos missionários quanto às propostas liberais, a fraca aderência dos próprios protestantes, enfim, a viabilidade da proposta em terras latino-americanas. A gente percebe, ele não vai aprofundar muito essa discussão, mas o ideário do pós-milenismo e pré-milenismo se confundem. Há uma certa ambiguidade nessa presença missionária. Aí teremos que fazer uma outra discussão. Eu acho que não convém fazermos aqui e não está no escopo aqui da nossa limitada e breve consideração. E aí ele vai falar do rosto pentecostal. Muito bem. Nesse rosto, os postulados teológicos gravitam em torno da experiência da salvação, batismo com o Espírito Santo, saúde divina, né, ou cura divina, uma escatologia apocalíptica pré-milenista, né? Então tudo vai ficar para o fim, a ideia da teologia da Arca de Noé, né? Isso é uma forte ênfase, e o pastor e o pregador viram uma espécie de agoureiro do fim, né? Então, vamos entrar na Arca, porque o fim vai acabar tudo mesmo, tudo vai se lascar, então vai ser uma teologia muito forte também. Mudou, embora, como eu disse, mudou, ele vai falar, embora, contudo, já se perceba quanto ao último esgotamento de sua ênfase no discurso pentecostal. O autor também salienta algo como certa esquizofrenia do movimento. Por quê? Porque no pentecostalismo acontece uma coisa interessante, e aí eu concordo com ele. Ao mesmo tempo que se valoriza a participação do leigo, da leiga, há uma forte submissão ao líder. E às vezes uma submissão cega, né? Assim como os adeptos rejeitam o mundo, mas desejam também a prosperidade do presente. Evitam a política, mas se aproximam do poder. Essa volta incoerência também que deve ser mencionada aqui. Como compreender essa distinção na identidade do rosto protestante latino-americano? Bonino propõe uma reflexão trinitária. Essa hermenêutica, ela nos ajuda a perceber essa tensão de um modo muito significativo.
Uma atenção que permita uma abordagem das Escrituras Sagradas, identificando, veja, a mensagem e a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, junto aos problemas econômicos, sociais, políticos e espirituais dos cidadãos da América Latina. Bonino também ainda critica a leitura tricotômica da Trindade, que parece dividir as tarefas das pessoas, dificultando a compreensão de que a Trindade toda está envolvida no chamado do homem e da mulher, faltou ali, ao serviço do reino de Deus, e de que esta mesma Trindade está atuante na história presente do ser humano e também no contexto social onde vive. Deus age na história, Deus age na vida, no indivíduo, Deus age nas estruturas. Isso é importante. A Trindade convoca o regenerado, a regenerada, a encarnar os valores do reino de Deus na história. Na história. Ou seja, o ser humano, o fiel, ele é um agente do reino de Deus que não é apenas transcendente, um reino que não é apenas transcendente, mas é também um reino histórico. Então, Bonino indica que a unidade representada na direção, na orientação desses telos, nessa direção da missão é fundamental. A nossa soteriologia, e a gente tem uma preocupação com essa questão de salvar os outros, e como diz o professor Cláudio Ribeiro, salvação mobiliza para muita coisa, viu, gente? O discurso da salvação mobiliza para muita coisa. Ele é muito sedutor. Por isso que a gente falou lá no início, o salvacionismo é algo que precisa ser repensado também dentro da nossa maneira de pensar o que é salvação, a nossa soteriologia. Então, à luz dessa chave hermenêutica, ela precisa nos levar a perceber que a soteriologia precisa estar orientada, em termos teologicamente falando, com telas para a missão, auxiliando a superação das matizes denominacionais, essas faces do protestantismo. Então, essa perspectiva ajuda a superar essas nossas diferenças, pensa Bonino dessa maneira, como uma ferramenta necessária à construção de uma atuação mais significativa no contexto social, econômico e político do continente. Mas, para que esta unidade aconteça de fato, é necessária uma nova reflexão teológica trinitária da missão da igreja no mundo. É preciso rever o culto, é preciso rever a nossa pregação. Não apenas a ênfase soteriológica de nossa mensagem deve ser considerada, vai falar Bonino nesse texto, mas, sobretudo, é preciso conciliá-la com uma cristologia missiológica. O Verbo se fez carne e montou a sua tenda com a gente aqui. Ao mesmo tempo, para uma relevante presença histórica, o protestantismo já não deve esquecer que a sua estação final não é o já, o agora, mas há novos céus e nova terra, prontos para irromper. Aí a reserva é sentido. A reserva é sentido. O protestantismo advoga ser portador desse anúncio, mas ele não é um anúncio. A gente não pode confundir isso. Ele está sujeito a essa palavra julgadora que essa própria reserva de sentido lhe permite anunciar. Por isso que a primeira crítica é a crítica à religião. Vai dizer, filhos, diminuir tal expectativa é desonrar o Evangelho e, por outro lado, esperar somente pelo céu, não é não falar do céu, tem que falar do céu, mas esperar somente pelo céu, indiferente aos dramas de nosso contexto, é também viver aquém dele. Então não podemos nem desonrar o Evangelho, nem viver aquém dele. Nas nossas considerações finais, apenas a título de informação, é um primeiro exercício de leitura, é uma primeira aproximação, ainda muito embrionária, muito limitada, de um modo bastante peculiar. São apontadas algumas pistas hermenêuticas importantes à luz da Trindade, para a gente começar um diálogo sobre o púlpito na perspectiva da tensão criativa entre vida e palavra, que reconfigura a relação mensagem protestante e cultura. Quem sabe, a partir dessa provocação,
a gente possa pensar nesta direção. Uma mensagem que, segundo Bonino, não pode se curvar aos oportunismos e utopismos. Aquilo que no início foi apontado aqui, as teses salvacionistas. Nós estamos vivendo um momento em que nosso país está sendo seduzido por oportunismos e utopismos. Lamentavelmente, o púlpito se vê enredado por esse laço, endossando aquilo que deveria denunciar profeticamente. Frente às monstruosidades da dormência hermenêutica, a gente corre o risco. A gente corre o risco de transformar o púlpito em paliativo teológico de fim de semana. O paliativo, pela sua própria natureza, ele adia aquilo que está doendo, ele adia o enfrentamento da crise, porque ele é paliativo. E nós estamos vivendo um momento em que o púlpito corre o risco de se tornar paliativo teológico da democracia dos sentimentos como fim último, a hermenêutica dos sentidos como fim último. O irmão está sentindo a presença de Deus? Está sentindo aí? O irmão sente que está salvo? Você vai sentir, eu não sou contra sentimento, gente. Eu sou muito emotivo. A gente precisa entender as coisas, como dizia meu pai. Fundamento do que você está falando. Eu não estou te mentindo nada agora, irmãos. Precisa entender. O púlpito tem que ser o lugar da atenção, de uma razão hermenêutica que nos permita sair do cativeiro babilônico desse paliativo, onde o homem terapêutico, que não quer limite, onde o consumismo seduz, e a gente não pode perder isso de vista. Por fim, a pergunta sobre o papel do púlpito no atual contexto latino-americano pode ser discutida sob vários prismas. Uma destas perspectivas que nos desafia a superação do sono da razão hermenêutica. Porque quando esse sono vem monstruosidades, a figura de Goya, ela é ambígua. Porque no espanhol, sono não pode ser sueño. Sonho, depende da tradução. Eu fui verificar isso. E sono, a razão ela é criativa. A razão pode proporcionar muita coisa boa. E a gente precisa resgatar a razão no púlpito hoje. Não racionalismo, não intelectualismo, não academicismo, não emocionalismo. A razão é hermenêutica. O púlpito é lugar de graça. Somente a graça. Somente a fé. Somente a Escritura. Somente Cristo. A tradição. A razão. A criação. A experiência. E sem dúvida alguma, a Escritura. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, pelo aprendizado.